Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Id Miguel e a gente está aqui no episódio número 13 do Fractais para falar sobre um termo que é masking, né? O que é masking e como isso reverbera na gente. Eu tô aqui com a doutora Alexandre Valverde, Daniela Dutra e Felipe Wasserman, compadres aí de podcast. Bom, o engraçado sobre esse termo e a razão pela qual eu tô começando hoje a falar é porque quando o Ale propôs isso, eu não sabia o que era masking, né? E eu fui pesquisar. Fiz ali um rápido aprendizado de pessoas do século XXI, né? Googlezinho, YouTube e tal. E vou dar um pouco a minha percepção sobre o masking para justamente, imagino que muita gente está ouvindo tem essa dúvida também, pro Ale rebater em cima com uma coisa mais técnica, a percepção dele de alguém que realmente parou para estudar isso. Bom, pelo que eu entendi o que é masking, fazendo a tradução base, tem a ver com máscaras, né? E de certa maneira é um pouco isso, né? Seriam máscaras sociais que pessoas neurodivergentes usam para conseguirem se relacionar com pessoas neurotípicas, né? E aí, eu dei uma definição bem rasa, mas eu quero ressaltar um ponto sobre isso, que é exatamente essa coisa da neurodivergência. Você pode estar ouvindo isso e não ser neurodivergente e se identifica, né? Eu também coloco máscaras sociais e tudo mais. Acho que a grande diferença aqui é o nível em que isso acontece. E justamente você ter isso também, se identificar, é a prova de que somos todos humanos, né? Compartilhamos. A diferença é, às vezes, a densidade ou a profundidade. E por isso que vem o termo masking, né? Na neurodivergência. Porque, querendo ou não, a gente já fala de máscaras, pensando um pouco em Jung, né? É um dos arquétipos. Então é algo que está presente em todos nós. Mas a ideia agora é justamente entender por que é masking para neurodivergentes. Doutor Alexandre Valverde, qual é a diferença das simples máscaras dos arquétipos junguianos? Fala aí, de tudo bom, pessoal? Boa noite, Dani, boa noite, Fê. Boa noite. Essa é uma questão bastante interessante, é uma temática muito presente, muito frequente na experiência, na vida de nós, pessoas autistas, do espectro, pessoas neurodivergentes e tal, que é essa questão da adaptação social e de como a gente se comporta e a gente se miscui, se mescla, se mistura no ambiente social, com as pessoas e tal. E eu não gosto muito dessa palavra masking, porque dá a entender que é um artifício que a gente usa para se disfarçar como se nós tivéssemos clareza de quem nós somos, nós tivéssemos uma cara, um rosto, um eu claro, e que eu coloco a máscara para não mostrar este eu que eu não quero apresentar para os outros. Eu não vejo tanto desse jeito, eu não consigo enxergar o masking como um disfarce. Ele tem a ver com essa dinâmica do que as pessoas estão esperando da gente, de como a gente deve se comportar, de quais são as expectativas sociais, de como a gente expressa os nossos afetos, de como a gente fala. E aí, a gente se sente nesse enredo, nesse labirinto de possibilidades e tudo, e muitas vezes o que muitas pessoas neurodivergentes vivem, eu vivo desse jeito também, acho que eu posso falar de mim, é essa necessidade de você ter essa clareza do que está acontecendo no ambiente, né, computar tudo aquilo, digerir aquela informação e você se apresentar e devolver de acordo com a expectativa do momento ali. Então, eu vejo muito mais isso como uma camuflagem, como uma adaptação ao ambiente, do que como um masking. Então, para deixar isso mais claro, eu acho que eu vou trazer aqui a imagem dos animais, dos gastrópodes, né? Os animais, os moluscos, que vivem ali, perdão, os gastrópodes é da terra aqui, mas são os moluscos. O polvo, a lula, a sépia, que vivem no oceano, e que a gente sabe que eles têm aquela capacidade de mimetizar o ambiente onde elas estão, né? O fundo do mar ali, aquele chão, aquela terra, aqueles corais e tal. Eles conseguem fazer isso porque a pele deles é uma manifestação, né? Tem os cromatóforos, que são essas cápsulas assim que liberam essa cor e tal, e conseguem criar esses padrões na pele desses animais. E eles conseguem se mimetizar e se miscuir no ambiente a ponto de ficar praticamente imperceptível. Essa é uma questão bastante interessante, porque muitas pessoas do espectro preferem essa invisibilidade, preferem ficar no ambiente sem serem percebidas, então elas vão fazer recurso disso ou ficarem o menos visível possível, mas também tem aquelas pessoas que vão acabar incorrendo num tipo de comportamento que até vai ser visível demais, assim, a pessoa acaba ficando meio desajeitada, fica aquela pessoa esquisita que todo mundo observa. Mas, por que eu fiquei pensando nisso? Eu quis trazer esse tema pra gente conversar, porque me veio uma outra clareza também, a ideia de que esse tipo de comportamento que a gente tem com as pessoas, ele não tem só a ver com o ambiente, com o espaço, ele também tem a ver com a pessoa em si. E eu me lembrei de uma coisa bastante corriqueira que eu vivo, quando eu vejo amigos que foram meus amigos 20 anos atrás, 15 anos atrás, 25 anos atrás, amigos da infância, amigos do colégio, amigos da faculdade e tal,
é como se eu conseguisse recuperar até a maneira como eu me comportava, o jeito como eu falava, o jeito como eu me portava, o jeito como eu agia quando eu tô com essas pessoas. É uma capacidade de rememorar a minha atitude diante delas. E eu falei, talvez isso seja o masking. Talvez isso seja essa camuflagem, essa adaptação que eu tenho para cada grupo, para cada pessoa, para cada fase da minha vida, que a gente entende como esse processo de camuflagem, de adaptação ao ambiente para a gente poder oferecer o melhor de si para essas expectativas que a gente supõe que as pessoas tenham de nós. E é muito curioso viver isso. Quando você lida com essas pessoas depois de um tempo, você fala, nossa, eu sou capaz de me comportar como eu tinha 18 anos, como quando eu tinha 25, como quando eu tinha 7. Eu acho bem curioso isso. E aí me deu essa clareza. Eu falei, será que isso é o tal do masking? E aí eu trouxe a questão que me parece essa resposta, mas eu gostaria de ouvir de vocês também isso. Sacanagem. Mas sabe o que é bem legal, Ale, que eu achei na sua fala em relação aos gastrópodes, certo? Que no meu pouco entendimento biológico, eles se comportam assim por defesa, né? E quando a gente fala sobre o nosso masking, palavra que eu também aprendi depois do diagnóstico, a gente não fala sobre, na minha opinião, sobre defesa. A gente não está num lugar de defesa, a gente está num lugar de querer pertencer. Né? Tem muito a ver com pertencimento. E pertencimento, vocês já sabem que é um assunto que eu gosto muito, muito de tratar, é um dos maiores desafios dos seres humanos. Né? Todo mundo tem o desejo de pertencer. E o masking, quando eu olho o masking, eu olho como mais um artifício, né, de pertencer. Então, não sei se eu vejo tanta diferença entre neurodivergentes e neurotípicos em relação ao masking. Eu também acredito que os neurotípicos acabam utilizando isso também para pertencer, mas talvez de uma forma menos intuitiva, né, como seria para a gente, e mais planejada. Não sei, o que vocês acham? Eu tava pensando aqui nessas milhões de visões, assim, mas eu tô muito com a Dani nisso, assim. Acho que é interessante trazer a neurodivergência no coisa, porque existe, talvez, a gente vai até gravar um episódio sobre isso, existe talvez uns receios e uns preconceitos sobre alguns atos e ações que a gente faz, então a gente se adapta mais do que isso. Entretanto, todo mundo é fruto do meio. Então, tipo assim, eu adoro quando as pessoas falam assim, eu sou igual no trabalho e fora do trabalho. Não, você não é igual no trabalho e fora do trabalho. Você não é igual no trabalho, no WhatsApp, na internet, ao vivo. Você é muitas pessoas diferentes, né? O modo como as pessoas te entendem é diferente um lado pro outro. Tipo, no WhatsApp você pensa antes de escrever, algumas pessoas, outras não. Então, tipo assim, existe muitos de você em todos os aspectos. Então, eu acho que a minha dificuldade no mágico em si é que eu acho que, na verdade, tipo, você tem milhões de máscaras e elas são você. Eu acho que o que o Ale falou no início é muito isso. Tipo assim, o fato, mesmo tendo uma máscara, o fato de você escolher aquela máscara para aquele ambiente já define muito quem você é. Né? Nem pela máscara em si. E talvez você não seja essa uma pessoa, você seja um mix de milhões de pessoas. O Felipe no futebol é diferente do Felipe no trabalho. Ele é a mesma pessoa, você é altamente reconhecível. Só que durante o jogo eu sou muito mais bravo do que fora. No trabalho eu sou diferente, assim. Então, assim, você reconhece a mesma pessoa. Eu não acho que as pessoas vão falar, caramba, que outra, tem uma pessoa no trabalho que eu vejo que ele tem quase dupla personalidade. Ele não ri no trabalho. A gente saiu no happy hour. Eu falei, caramba, você é muito legal. Tipo, eu adoraria trabalhar com essa pessoa e não com aquela do trabalho. Nossa, mas que honestidade, né, Fê? Não, mas eu falei, total, eu e mais um. A gente falou, caraca, você ri, cara. A gente não sabia que você ria. E ele mesmo recebendo esse feedback, ele não conseguiu mudar no trabalho. Então, tipo, é engraçado. Até parei pra conversar com ele depois sobre isso. Mas eu acho que eu acho uma coisa só engraçada pela parte do Ale. Como não escolher o camaleão como animal, sabe? Tipo assim, eu acho que toda criança usaria o camaleão como animal
Aí o Ale foi lá pra um termo latino Pra sépia. profundo. A sépia, ela além Tipo, do o cara pega camaleóforos qualquer da livro sépia. infantil. Não, Qualquer cara, livro infantil é camaleão, velho. Esse é o a método. sépia, cara. Não, Não, isso é camaleão com é crianças bom. do Animal Planet. A sépia, ela é além do camaleão, ela faz formas, entendeu? Formas Não, mas distintas. tudo bem, mas assim, para um pouco. Tipo assim, primeiro animal, camaleão, assim, tipo assim. Aí depois a gente desenvolve pra sépia. O sépia Mas é porque também dizem que upgrade do masking. Não, mas também aqui tem essa questão toda de que os polvos, as lulas, as sépias são os animais talvez mais inteligentes, fora os seres humanos, depois os golfinhos, as baleias, essa coisa toda. Então, e tem isso, e tem uma questão de ter o sistema nervoso central exposto na pele. Não que nós, seres humanos, não tenhamos. Manda Isso pra eu acho Ruth muito Rocha bonito. A isso, nossa então. Manda pele pra... é o nosso sistema sensorial. E ela Manda é um pro sistema Zé. de comunicação. Manda Gente, pro fica a Ziraldo e dica pra da- Ruth Rocha sobre esse Boa. tema. Mas também fica a dica daquele filme Meu Professor Polvo, né? Nossa Putz, é Senhora. muito legal. Pô, demais, é incrível cara. esse. Eu tô me mudando pra Ilhabela agora e eu vou virar o Professor Polvo. Eu já sei até o lugar que eu vou mergulhar todo dia. Você vai virar o cara que era amigo do Professor Polvo, né? Eu Exatamente. acho. Vai Ou contar Ou mais não. elementos agora pra falar sobre masking, ou sobre camuflagem, ou sobre camaleonagem. Ou E acho que e a gente, assim, no dia a dia faz isso direto, acredito que sem perceber, né? Eu acredito que depois do diagnóstico, eu parei para refletir sobre isso, né? E aí um masking que eu identifico muito claramente na minha vida foi a questão de falar em público, né? Só que eu pratiquei isso como se fosse um personagem mesmo. Para poder, porque eu sempre ficava muito, enfim, encabulada e também super vermelha quando eu ia falar em público. Sim. E começou que eu tive que ser porta-voz da empresa onde eu trabalhava. E necessariamente eu tinha que falar em público e falar para a mídia e fazer apresentações. E tive que criar uma carapuça. Eu chamei de carapuça, né? A gente chama de carapuça. Mas para fazer isso. E eu identifico esse como o meu principal masking. E outros são... Eu tenho muito... Pergunto muito, quero saber muito e tal. E eu já identifiquei que isso incomoda algumas pessoas. Então isso, por exemplo, é uma coisa que eu limito em certos ambientes a minha atitude para não provocar esse tipo de reação nas pessoas. Né? Tipo, quem que é essa pessoa? Eu li um livro, meu primeiro livro que eu li chamava Curiosidade Premiada. Eu me identifiquei muito com essa criança que perguntava tudo. Então, eu já sei que isso incomoda e limito isso a certos ambientes onde eu me sinto mais confortável. Acho que esses são as duas principais formas que eu entendi como masking na minha vida. Pode ser que tenham N outras, né? Eu não sei, depois de conversar com vocês, pode ser que inclusive eu identifique, mas são algumas. Dani, você falando, tem uma que, pra mim, você falou e me marcou muito, que foi quando você falou de um livro que você leu em 3 dias e, tipo, tu não levava um século e você ficou receosa de falar pras pessoas, porque justamente iam chegar e falar, tipo, você é super inteligente, né? Isso é um masking, é um tipo de masking. Uhum. É um masking negativo, né? Você não dá as caras de alguma coisa, você não fala, você não mostra, né? O contrário de mostrar algo é não mostrar algo, isso é um masking também. Exatamente. Né? E aí, cai um ponto sobre o masking, trazendo essa perspectiva da vida pessoal e falando um pouco da diferença entre as máscaras sociais, que é algo que todos nós seres humanos temos, e do masking em si, no espectro, né? Eu acho que quando eu olhei mais sobre o tema e fui depois olhar para dentro, para mim mesmo, ficou muito claro que a diferença entre uma máscara social comum e um masking é que a máscara social é algo completamente subjetivo. O masking ele é muito objetivo, constante na sua vida. Você consegue ter o track record disso. Tipo, eu olho pro meu passado e eu vejo isso muito claro. E é muito diferente das máscaras sociais que eu vivi. E eu vou dar um exemplo disso.
né? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Sempre gostei muito de falar sobre os temas. Me envolvo, sabe? Às vezes eu me pego falando muito tempo. E não é porque eu quero ser o centro das atenções. É que eu realmente entro num fluxo de pensamento, num fluxo de ideia ali. E as pessoas sempre me tiravam como estranho, como tipo, nossa, tipo, como esse cara é empolgado. Ou, pô, de tudo ele tem uma opinião, não sei o quê. Concordamos com essa opinião das outras pessoas aqui no podcast. E você é empolgado, não fica usando masking pra camuflar Exatamente. esse você é o verdadeiro. Confirmado a opinião de terceiros, é verdade. Não é. Essa é a coisa que não. Mas o que eu quero dizer é que justamente, tipo, a gente tá falando aqui, esse trabalho aqui, é a maneira que eu encontro de desconstruir isso, que é algo que tá muito sólido em mim. E aí vem a coisa do masking, entendeu? É uma máscara no sentido do quê? Aí eu vou falar a máscara que eu tento usar e não consigo, que é quando a gente se frustra. Eu me pego indo pros lugares em que, sei lá, vou conhecer pessoas novas e eu vou no caminho pensando assim, não, cara, dessa vez você vai ficar de boa, só ouvindo ali, sabe? Que nem aquela pessoa que... Minha mãe sempre falava isso pra mim. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Então escuta mais, menino. Então, eu chegava nos lugares, eu chegava já pensando também. Assim, eu vou vestir essa máscara, moleque. Eu vou ser a pessoa que fica no canto, tipo, sábio silencioso, só pontual, e não sei o quê. Eu não vou querer ser o centro das atenções. E até hoje isso tá em mim, entendeu? Mas aí, Fê, vou passar a bola pra você nessa provocação. Você tem máscaras sociais que são recorrentes, que você vê você usando, mas no caso máscaras que você quer usar, mas não consegue? Eu tenho tudo. Eu acho que, tipo assim, do negócio do podcast e do negócio da nova geração, das novas coisas, novos métodos de comunicação, eu acho que uma das que eu fico mais preocupado, eu acho que não é nem máscara, mas coisas que eu passo muito assim, é a percepção que as pessoas têm, ou que eu queira passar em ambientes diferentes. Eu acho realmente que eu sou mais chato no WhatsApp, sabe? Então, eu acho que tem do que o ao vivo. E as pessoas, até no futebol, me zoam nesse quesito, assim, cara, você é muito inteligente fora daqui, mas no WhatsApp, mas é também comentário de futebol, né? Que aí, obviamente, tem todo um viés diferente. Mas eu acho que, tipo assim, até como eu pontuo as coisas e o tom de voz, eu acho que a questão do não verbal e tudo mais, assim, muda muito. E assim, eu acho que comigo especificamente, quando eu pego toda a minha vida, as minhas máscaras sempre foram no quesito de insegurança e segurança, sabe? Tipo, quando eu era inseguro sobre alguma coisa, eu fugia, né? E uma máscara que não é uma máscara, mas que eu uso muito, é celular. Assim, quando eu tô num ambiente, quando eu uso o celular como uma máscara de escape para fugir do lugar, sabe? E aí, outras questões é a questão dos times das pessoas. Às vezes, quando a pessoa tá falando muito uma coisa, eu já entendi, eu faço uma máscara social de tentar demonstrar interesse quando claramente eu não tô. Eu com certeza não sou tão bom nisso assim. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu achei super interessante sobre a mim, e eu acho que mudou muito minha vida, foi quando o meu primo me ensinou cold reading, que é tipo como fazer leitura de palmo, tarô, esse tipo de coisa, que tudo usa mesmos truques, que é a leitura corporal, basicamente. E aí você descobre que todo mundo passa pelas mesmas fases, todo mundo tem as mesmas dores, e você dá pra ler 10 pessoas ao mesmo tempo, porque todo mundo passa pelas mesmas coisas. Aí quando você se vê tão mais igual, as suas dores são tão mais iguais de todo mundo, essas dores psicológicas, do que você imagina, isso me deu uma segurança diferente, assim. Aí, quando eu olho pra pessoa e falo assim, eu sei que você é inseguro também, entendeu? Tipo assim, você passa essa imagem de segurança. Inseguro. E a outra coisa que mudou muito em relação à máscara, assim, é quando eu comecei a perceber que, tipo, as pessoas não estão no mesmo movimento que eu. Então, por exemplo, se eu tô esperando a resposta de alguém, sou eu que tô esperando a resposta daquela pessoa. Então, meu time é que ela tem que me responder em 1 hora. Só que essa pessoa, ela não sabe que eu tô desesperado esperando. Então, ela faz outras coisas. Então, o time dela de 3 dias, ela acha que é super ok. Então, tipo assim, eu fico lidando com essas expectativas, tentando sempre entender o momento do outro, assim, mas é muito difícil. E eu fico, mesmo saber negociação, saber, cara, se eu falar agora, me dá muita vontade de falar, vai ser ruim pra minha negociação, ou ruim por alguma coisa. E aí, como eu me seguro de ser eu mesmo e de mostrar minhas necessidades,
para ter um ganho maior baseado nesses conhecimentos comportamentais. Então, tipo, eu me percebo fazendo muito esse jogo. Posso só apontar uma coisa engraçada que acabou de acontecer sobre o assunto masking? Só uma coisa, rapidinho. Eu posso botar pegar meu carregador lá na... Claro, pode continuar, só vou pegar um carregador. Sim. Pontuar uma coisa engraçada que eu acabei de vivenciar isso agora, né? Tipo, eu não sei nem porquê, eu tirei a câmera pra tirar a camiseta porque eu tô com muito calor, tô no escritório fechado. E isso é algo que, tipo, me passa muito pela vida. E acabou de acontecer mesmo nesse ambiente, né? Sempre, tipo, esse medo de achar que eu tô querendo chamar atenção. Às vezes eu tô tocando no Instagram lá as músicas, eu nem percebo que eu tô sem camiseta. Tipo, eu nem me liguei. Você faz isso várias vezes. Várias vezes. E aí começaram as pessoas a falar, tipo, você fica lá tocando sem camiseta. Eu falei, e agora, cara? Uma coisa que era tão natural como, tipo, Você faz, agora você tem que fazer o masking, colocar... Por que você não fala que é pelado? Vezes. Falando, não é sem camiseta, é pelado que eu tô. Só que você não vai ver a câmera baixar, né? A pessoa tá torcendo pra câmera cair ali, mas não vai. Enfim, eu queria só apontar isso que acabou de acontecer. Não, mas é muito bom mesmo. E é interessante isso, porque a gente tem essa questão das expectativas sociais e a gente não quer nem ser julgado por uma coisa que talvez pudesse até ser... Sei lá, você podia estar fazendo uma coisa feliz, né? Se expondo, estar feliz com o teu corpo, estar contente e tal. Sim. Mas até isso começa a gerar uma preocupação. Nossa, o que será que eu faço com isso? Você ia falar alguma coisa, Dani? Eu ia falar uma coisa que eu não pontuei e acho bacana, que as mulheres, pelo nosso papel social, foram muito mais acostumadas a fazer masking que os homens. Eu acabo não pontuando muitas vezes isso aqui, porque eu venho de uma família muito matriarcal. Né? Tanto lá em casa, quanto a própria família do meu pai também é uma família matriarcal, e eu acabei sofrendo pouco isso, né, do papel social feminino. Mas eu sei que muitas mulheres fazem isso até hoje. Né? E isso é uma condição mesmo da mulher. Eu acho que talvez por isso a gente, inclusive, tenha dificuldade de identificar certas coisas. Como masking. Mas você falou muito legal. Desculpa, Lê, mas isso você falou muito interessante, tipo, dos tipos de máscaras sociais que a gente passa a nossa vida inteira, que afetam a gente. Tem até um documentário na visão do homem, de tipo, as máscaras que nós somos, mostrando o quanto meninos gostariam de ser sensíveis e não são, porque a sociedade não permite eles serem. E a mesma coisa para as mulheres, elas querem... a sociedade diz que você não pode ser grosseira, e você, mesmo que você queira ser, você não sei. Então, assim, existe todo um efeito social. É que o das mulheres afeta muito mais trabalho, muito mais esse tipo de coisa do que o dos homens. O dos homens, tipo, afeta no quesito até suicídio, outras coisas que também são sérias. Mas é engraçado, os efeitos sociais, às vezes de cidade grande, cidade pequena, tem tantos efeitos sociais de onde você nasce e tudo, que molda tanto essa máscara, que é tão diferente do que você gostaria de ser, que é interessante. Mas é legal ouvir do matriarcal, Dani. E é legal o Alê, e aí queria que você trouxesse isso diante de tudo que a gente falou aqui, se isso realmente, pelo menos na teoria, né, é igual ao masking que a gente pratica como dentro da neurodivergência, ou do que a ciência, do que os estudos indicam, né? Ou se a gente, na verdade, está um pouco colocando coisas diferentes no mesmo balaio. Eu acho que é mais desse lado mesmo, porque o que a gente vive no fim das contas é uma espécie de hiperdimensionamento do que é uma experiência humana normotípica, normal, vamos falar assim. É que esse é o nosso normal. O nosso normal é esse, entre muitas aspas, exagero, porque não é um exagero, a gente não está fazendo com o propósito. A gente se vê impelido, né? Acho que eu queria falar um pouco essa palavra também que a gente não falou, mas eu senti que ela estava aqui. O masking, ele tem essa questão de que de repente a gente já está se comportando desse jeito. Você não está planejando, vou me comportar assim. Não é uma manipulação, não é algo que você faz com um propósito para ganhar alguma coisa assim. Não é nesse sentido. Ele é mais automático, você se sente impelido, e isso tem uma repercussão não só sobre o modo como você tá ali, as coisas que você vai falar e tal, mas muda a prosódia, muda o modo como a gente movimenta o rosto, as nossas expressões, as nossas mímicas, o nosso gestual. Se a gente for começar a observar como são os nossos maskings com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos colegas, a gente vai começar a observar
essa variabilidade mesmo, assim, essa coisa muito mutante. E acho que no nosso caso tem a ver com muitas coisas. Acho que tem a ver com defesa. Mas ao mesmo tempo, você estava falando dessa questão, Dani, e eu pensei que esses animais que eu usei como exemplo aqui, por exemplo, a sépia, a lula, o polvo, eles também se disfarçam para poder atacar. Para você se camuflar no ambiente, para você poder ficar dar o bote e tal. A pensar se nós fazemos isso, né? Mas acho que tem uma questão que fala muito, que é da nossa capacidade de sensibilidade, de mapear um ambiente, mapear os comportamentos das pessoas e muito rapidamente se moldar a ponto de você conseguir fazer isso quase que de maneira instantânea. E você já aprende isso e depois você só reverbera e repete esse comportamento naquele ambiente social. Eu não sei se as pessoas normotípicas conseguem fazer isso com a mesma destreza que a gente consegue. Então acho que tem essa diferença quali quantitativa. E é por isso que acaba recebendo esse nome. Não quer dizer que as pessoas também não usem recursos para engolir o choro quando elas estão tristes e falar, não, tá tudo bem e tal. Ou quando a gente pergunta, tá tudo bem com você, a pessoa tá se sentindo mal, ela fala, não, tá tudo ótimo. É uma máscara isso, tá? Ok. Só que a gente faz isso de uma maneira muito mais complexa, que dura muito mais tempo, dura a relação inteira que a gente vai ter com a pessoa, sistemática e automática. E a gente é impelido nesse sentido. E aí eu comecei também a me perguntar em relação a isso, né, pensando nas minhas relações sociais. Já tive namorado que achava que isso era, tipo, síndrome de personalidade múltipla. Porque ele falava, mas você se comporta de um jeito com uma pessoa, de outro jeito com outra. E tem um contínuo, eu não era uma pessoa dissociada, não era uma aberração e tal. Mas ele também queria enxergar desse jeito. Só que é interessante de pensar que para as outras pessoas parece uma esquisitice. Assim. Você fala, mas como assim você consegue... Você tá chorando aqui, de repente você vira, fala com outra pessoa e mudou seu tom de voz, já mudou sua expressão e tal. A gente consegue, a gente tem essa capacidade. Então fala dessa possibilidade nossa também de ter um autocontrole tal que a gente consiga expressar e ter a minúcia de controlar músculos faciais a ponto de fazer a expressão surgir do jeito que a gente quer. O contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas do espectro têm muita dificuldade de ter esse controle da expressão facial. Então ele pode ter uma discordância, uma dissonância nesse sentido. A pessoa está se sentindo extremamente triste e está sorrindo, rindo, dando risada, achando que... Isso daí também é uma questão de uma dificuldade ali de se colocar, de interagir, de expressar. E provavelmente o refreio que a pessoa tem ali faz com que aconteça essas nuances. E claramente está dado isso da dificuldade social. Porque não é algo que flua tranquilamente. Tem um custo, tem um preço, tem uma aflição, tem uma agonia, tem uma ansiedade que está movendo tudo isso. Então, eu tô analisando tudo isso daqui para essa contribuição aqui. E analisando isso assim, lembrei aqui do pouco de, tipo, quando na conversa com o Alê, ele falou que eu era neurodivergente. E o que isso mudou pra mim? Eu acho que tem muito a ver lá até numa frase que eu falei nesse mesmo podcast no início, acho que o que muda pra mim é a questão de segurança. Tipo assim, quando você descobre alguma coisa, você acaba tendo mais uma segurança sobre o seu ser. Né? Eu acho que em relação a tudo, quando você descobre que você é bom em alguma coisa, você passa a jogar melhor ou ser melhor naquilo, porque você passa a ter segurança. Às vezes você não precisa nem ser melhor, as pessoas começarem a achar que você é melhor naquilo, já te dá segurança. Nas minhas aulas de comportamento que eu falo que é o senso de autoridade. Quando eu dou aula, o fato de eu ser professor ali na frente faz com que tudo que eu fale seja mais crível, porque eu estou ganhando essa segurança. Eu acho que o diagnóstico nesse quesito foi muito interessante, que algumas coisas que eram uma grande preocupações e muitas fases de angústia, tipo, amigos, as pessoas vão me entender, por que as pessoas não fazem isso e tudo mais, eu quero ser... Eu falei assim, cara, eu não preciso, eu posso ser eu mesmo, os tipos de amizade que eu tenho interesse são específicas desse jeito, os outros que não são, tipo, beleza, e tá ok. Então, tipo assim, eu acho que um pouco esse autoconhecimento, o fato de eu conhecer essa parte e as nuances dessa parte em relação a mim, fez com que, na verdade, eu tenha menos máscaras, assim, em relação às coisas, porque eu comecei a ser um pouco mais seguro de mim mesmo, e aí eu precisei menos virar a persona que eu acreditava que as outras pessoas iam se interessar. E isso mudou pra caramba. Obviamente que outras pessoas, com o peso da palavra, né? Eu, como falador de podcast, não me considero autista. A palavra pode vir com peso que você tenta... Mas até aqui, quando eu apresento o podcast para outras pessoas, assim, o que é esse podcast? Aí se eu vou explicar neurodivergente, explico todo negócio assim, fica muito confuso. Aí eu falo, cara, são pessoas cabeçudas conversando sobre temas gerais. A pessoa, que legal isso. Então, eu uso... Cara, eu sou cabeçudo real, assim, tipo, verdade. Eu também.
Então eu acho que, tipo assim, acaba sendo uma escapatória do negócio, assim, que, tipo, pra ser um tema, mas virou uma coisa muito mais interessante sobre mim e a nível de segurança, assim. Eu fico mais confortável em falar sobre coisas e ser mais eu mesmo, sem essa preocupação sobre a percepção do outro. E acho que comigo aconteceu a mesma coisa. Tem muitas coisas sobre mim que eu considerava grandes chatices, minúcias, ou seja lá o que for, como a gente já comentou aqui, coisas de virginiano, que agora eu toco, com perdão da palavra, eu foda-se. Falo assim, desculpa, você vai ter que engolir porque eu sou assim mesmo. Vira até... Eu até estava conversando com uma outra pessoa também que é do espectro e a gente estava falando sobre isso não virar uma muleta também, né? Você assumir isso, deixar de fazer o masking que você fazia antes. Tipo idoso, que fala, eu sou velho. Não quero mais nem saber, agora vocês vão me aguentar. E ficar completamente sem filtro, né? Uma das coisas, por exemplo, é que eu detesto dormir em lençol que não seja de algodão. Não consigo e tal. E as pessoas acham isso uma puta frescura. E agora eu tenho toda a argumentação do mundo para falar que eu só posso dormir no lençol de algodão, entendeu? Até para minha mãe, que também achava isso uma frescura. Então, esse tipo de coisa. E aí eu fico menos tolerante, do tipo, nunca mais eu vou dormir num lençol de microfibra. Parece que agora ninguém mais vai poder me convidar para dormir na casa de... Ale, quando for para ir, por favor, viu? Tem lençol de algodão egípcio, 400 fios, pra você fazer streaming de manhã quando você estiver acordando de tão macio que é. Você vai ficar lá meia hora fazendo streaming. Gente, falando nisso, eu descobri uma coisa que eu não sabia que existia outro dia, porque um executivo pediu num evento algodão pro rosto, que é algodão egípcio. Vocês acreditam que isso existe? Floquinho de algodão, assim, macio? Exato! E custa R$80, gente. Que isso, mas Fala nem sei onde sério. compra isso, que absurdo. Drogaria Iguatemi. Merchan. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão descobrir vários itens inúteis de algodão. Como o algodão em quadradinho é mais fácil de limpar a bunda da sua filha. Então, tipo assim... E também você vai descobrir outra coisa que é o upgrade do algodão, que é o lenço umedecido, que até se ser pai, eu acho que ninguém nunca ouviu falar. E realmente não, mulher é uma sabe. versão upgrade. Não, homem nunca ouviu falar em lenço umedecido. Ou até a chegada dos filhos. E um item. Eu sempre fui uma pessoa de umedecido, cara, por conta da escalada. Tipo, você enfia a mão nas agarras, tem tipo. Pode escorrer guamo, né? Que vem do ninho do urubu e por aí vai. Eu sempre limpo um. Gente, o que é guamo, Id? Guamo é basicamente o líquido, tipo, sabe chorume de lixo? É o chorume da natureza, entendeu? É tipo isso, assim, fazendo uma analogia bem chula. Quando é retido na pedra onde ele tá escalando. Simples assim. Exato. Mas, pessoal... Caraca, o cara escala cocô. É porque às vezes tem ninho de urubu no topo de uma parada, ou fez ninho, ou... Enfim, N cenários, isso não é um papo pra quê. Mas, pegando um pouco do que cada um aqui falou, se você que tá ouvindo tem dúvidas ainda sobre a diferença entre esses comportamentos em pessoas neurodivergentes, pessoas neurotípicas, ou por que vira tão rápido, né, o clima? Vê um show deles, Regina, tipo, só vê. É surreal, assim, ela tá cantando um samba muito alegre e do nada ela vira pra, sei lá, tatuagem, e enfia uma faca no peito e morre na sua frente e depois ela revive cantando como nossos pais revoltada, entendeu? É surreal, assim, tá? E uma coisa interessante, pensando aqui... E só uma pergunta, a Elis Regina, na sua posição, é neurodivergente? Eu não tenho dúvida alguma, assim. Eu também não. Nenhuma, não tem nem o que discutir, cara. Tá? É surreal, assim. E acho que a Elis é o tipo de pessoa, tipo de exemplo em que a neurodivergência muitas vezes era vista como essa doença, né? E isso pesava sobre a pessoa. Não se tinha essa coisa de se pensar neurodivergência como algo possível na sociedade, né? Como só certas características, mas por aí vai, sempre esses extremos, né? Ou funcional ou não funcional. E ser neurodivergente, ter um diagnóstico, trazia esse estigma.
Enfim, que é o capacitismo, isso que você está trazendo, bem legal, Idi. Que a gente pode valorizar só aquele autista hipercapaz como uma Elis Regina da vida. Exato. E desprezar os outros. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E nem se fala sobre esse autismo, nem tinha esse fetiche. A Elis, provavelmente, acho que ela foi talvez diagnosticada até com bipolaridade, né? Não, mas aí, bipolaridade de uma pessoa dessas é diagnóstico mal feito, sinceramente. Assim, assistam um ensaio da Elis Regina, a quantidade de steaming que ela faz com os balangandãs dela e o cigarro que ela fica steamizando ali, tá muito claro, assim, isso daí E é bem cruel o que a psiquiatria fez com vários artistas e vários gênios que eram pessoas neurodivergentes que ficaram com a pecha de bipolares, esquizofrênicas e tudo mais. Eu vou me lembrar aqui também da Nina Simone. Exato, outra pessoa. E é isso, muita gente acaba pensando nesse capado por remédio, né? Que é mais o clichê. Mas aí, falando aqui a coisa do masking, toda essa coisa de usar as máscaras, a gente esquece desse capado socialmente, né? As pessoas começam a diminuir. Quando você vai ter uma posição mais forte sobre algo, isso pode ser facilmente diminuído. Não, tá a pessoa que falou aquilo é meio doida, né? Foi até toma remédio psiquiátrico, viu? Novo que aquele ali fala. É virado no giraia. Enfim. Pessoal. Aí já vira psicofobia que se transforma em autistofobia, a coisa vai, né? No final tá tudo conectado, são tudo grandes fractais. Perguntas importantes. Será que a nova geração que tá ocupando aqui será que a nova geração conhece o giraia? É tipo a pergunta de final. A gente tá falando virado no giraia, realmente é uma expressão que eles vão falar, bom. Não, pra mim o giraia é definidade. Eu conheço o giraia do Naruto. Pra mim esse é o giraia. É o mesmo pra vocês? Eu não sei, pra mim é uma expressão. Não, giraia pra mim é antes da época do Jaspion, sei lá. Giraia é a época do Jaspion, Changeman e Flashman, muito antes. O giraia é o mestre do Naruto, E olha que então antes dele virar o mestre do Naruto, ele tava lá junto com o Flashman, Changeman e Jaspion. Eu tô chegando tarde na festa. Exato. Eu saí na festa antes dele. Mas uma coisa que é da hora, pelo menos do meu Jiraiya, é que o meu Jiraiya do Naruto, que é o mestre do Naruto, o animal dele é um sapo. E Jiraiya parece com o quê? Vocês sabem, girino. Boa. Eu quase que eu falei jiboia. Nada, com raia, se eu for blá. Se alguém aí que viu Naruto entendeu. Eu queria só fazer um último comentário também em relação à conversa de hoje, que eu acho que é interessante a gente passar uma mensagem. Do mesmo jeito que a gente fala que o autismo não é uma doença, é uma condição, o masking também não é um sintoma de uma doença. Então a gente também tem que parar de achar que isso é para ser visto como algo negativo. E nesse sentido, acho que a gente ficou hoje falando, não é uma máscara, não é um artifício no sentido de uma manipulação e tal. Porque isso é uma característica, isso é uma capacidade que nós temos de nos mimetizarmos, de nos camuflarmos e às vezes de nos mascararmos também. Mas é interessante pensar que isso tem a ver com os nossos superpoderes também, de uma avaliação muito rápida de um ambiente social, da nossa própria performance e essa capacidade de mímese e controle que a gente tem de se colocar e se portar num ambiente, assim. E é isso, assim, queria trazer essa questão só pra gente ir desestigmatizando essa questão e não pensar que a gente tá aqui fazendo um inventário dos sintomas que nós apresentamos, né? Porque boa. Falando coisa de doenças, né? Essa é a parada. E justamente é sobre esse podcast, caminhos típicos por pessoas atípicas, né? Meio que mostrar essa coisa humana e mostrar que, tipo, a gente é diferente, mas você também sente isso. Só é um pouco diferente. Não, e mostrar nesse sentido como a psiquiatria pode ser perniciosa até na maneira de nos nomear, porque ela já nos quis começar a ver como defeituosos. A gente não fez uma psiquiatria neurodivergente para as pessoas neurotípicas. Eu queria saber o que seria das pessoas neurotípicas se os neurodivergentes resolvessem fazer uma psiquiatria, o que ia acontecer com essas pessoas. Galera, eu preciso vazar vazado. Né? Maravilha, pessoal. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima, galera. Beijo, valeu demais.